Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou Priscila Rice, falando com vocês diretamente do Live Oak Recording Studio, em Berkeley, Califórnia. E estou ao telefone hoje com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan! Como você está e onde você está? Estou na minha casa em Austin, Texas, esta semana, e esta é a melhor estação para estar em Austin. O clima geralmente é ótimo, está quente, é tempo de piscina, com certeza. Ok, ótimo. E então, o que você vai nos contar na parte 3? Bom, vamos fazer a parte 3 do que vemos para o futuro do BNI. Já fizemos 2 partes, e acho que nunca fizemos um podcast em 3 partes, mas havia muito o que dizer. E isso, se bem me lembro, veio de uma série de perguntas que me fizeram e eu achei que seria ótimo você me fazer essas mesmas perguntas ou similares e deixar que eu responda um pouco sobre o que vejo como o futuro da organização BNI. Então você tem algumas perguntas aí na sua frente. Vou passar na palavra para você. Ok, ótimo. A primeira pergunta que eu tenho é: como a organização hoje pode honrar o legado do BNI enquanto impulsiona seu futuro? O legado realmente repousa nos valores centrais da organização e na implementação desses valores. O que acho interessante é que às vezes as pessoas dizem: "Ah, fulano não vive os valores centrais". Ok, nem todo mundo vai viver, mas pode começar com você. E quanto mais pessoas realmente viverem os valores centrais, mais forte será a organização. Nosso principal valor central é, claro, givers gain. Quem dá, ganha. E o que eu amo nisso é que você pode ir a qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, a qualquer grupo BNI e perguntar qual é o nosso principal valor ou filosofia e eles vão te dizer Givers Gain. E Givers Gain é mais do que uma frase, né? Para mim é um modo de viver a vida, é uma perspectiva para ver e interagir com o mundo, é uma atitude, não uma expectativa. E quando é aplicada corretamente, ela muda a sua vida. E quando muda vidas o suficiente, ela muda o mundo. E é isso que estamos tentando fazer no BNI, porque eu realmente acredito que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Cultura é o molho secreto, é o DNA de uma organização de sucesso. E assim, pensando no futuro, a tecnologia mudou. Muitas coisas mudaram em 40 anos, mas se nossos valores centrais permanecerem consistentes, podemos lidar com as mudanças tecnológicas que estão acontecendo no mundo todo. Ótimo. A segunda pergunta é: o que esse 40º aniversário significa para você, pessoal e profissionalmente? Bem, você sabe, o BNI tem sido relevante agora pela maior parte da minha vida. Fomos internacionais por volta de 1995, quando abrimos no Canadá, o primeiro país fora dos Estados Unidos. E então, é interessante quando você está construindo um negócio baseado em boca a boca, não é linear, é tipo amarelinha. Se você olhar um mapa do mundo, não seria algo em linha, tirando os Estados Unidos e o Canadá, que são vizinhos, a maioria dos outros países nós meio que pulamos. Abrimos no Reino Unido, depois na Suécia, depois na Austrália. Então não parece linear. E a razão disso é que o boca a boca vem de pessoas que visitam um grupo ou ouvem falar de um grupo em um país e querem abrir um grupo em outro lugar. E um dos nossos primeiros países fora dos Estados Unidos, além de Canadá e Reino Unido, foi a Suécia. E a Suécia foi o primeiro lugar que visitei e vi uma reunião do BNI em outro idioma. Era um dia de convidados e tudo estava em sueco. E você sabe, se você é americano, conhece algumas palavras em francês. Eu cresci no sul da Califórnia, então conheço um pouco de espanhol, mas sueco é diferente. Tem esse tom musical, né? E são poucas as pessoas nos Estados Unidos que sabem sueco, a menos que sejam da Suécia ou tenham família sueca. E eu me lembro que a primeira reunião que fui em outro idioma foi na Suécia, em Estocolmo, acredito. E um dos diretores se inclinou para mim e disse: "Você não tem ideia do que eles estão dizendo agora, né?" E eu disse: "Não."
Eles estão introduzindo a parte das referências da reunião e estão explicando que se você não tiver uma referência, esse é o momento de dar um testemunho. E a pessoa disse: Uau, você sabe sueco? Eu disse: Não, eu escrevi a pauta. É isso que acontece agora. E ele riu e disse: Você está certo, é exatamente isso que ele está dizendo. E eu disse: Eu sei, isso acontece porque agora, neste momento, temos mais de 11.300 grupos no mundo todo. E você pode ir a qualquer bom grupo, né, em qualquer país e saber exatamente o que está acontecendo na reunião, mesmo sem saber o idioma. Essa é uma das coisas incríveis sobre o BNI. E você sabe, existem todas essas culturas diferentes, mas o que as pessoas esquecem é da cultura do empreendedorismo. E como, sabe, sobrepomos essa cultura do empreendedorismo sobre a cultura individual daquela nação? E fornecemos um sistema e uma estrutura dentro do contexto cultural daquele país e não fora dele. Então, em termos de marcos para mim, abrir em outro país, saber o que estava acontecendo em outro idioma, atingir nossos primeiros 100 mil membros foi algo que me surpreendeu. E claro, quando atingimos 10 mil grupos, esse foi um grande marco para mim, porque eu previ em 1986 que algum dia teríamos 10 mil grupos. E eu contei essa história. Eu tinha um amigo chamado Bruce e ele disse: Quantos grupos você tem agora, Ivan? E eu disse: 30. E ele: E você acha que pode chegar a 10 mil? Eu disse: Sim, acredito totalmente que podemos ter 10 mil. Lembro dele dizendo: Bom, é bom ter metas, Ivan. Muito bom ter metas. E eu pensando: Não, não, isso vai acontecer. E aconteceu. Em 2020 ultrapassamos a marca dos 10 mil grupos. E acho que ao longo do caminho, provavelmente por volta de 1986, quando percebi o quão grande poderia ser, percebi que fazia parte de algo maior do que eu mesmo e que o BNI se tornaria uma marca. E uma marca começa a ter reconhecimento quando uma parte significativa do público-alvo pode identificá-la pelo nome, logotipo ou outros elementos visuais, ou seja, quando a reconhecem ao vê-la sem precisar de muito estímulo. E isso geralmente é alcançado por meio de exposição consistente ao marketing e esforços de branding em diversos canais. É uma das razões pelas quais este podcast já tem 18 anos. Estamos fazendo isso há 18 anos. Lembro que um dos nossos primeiros episódios foi Sou da geração Baby Boomer. O que é um podcast? Porque ninguém sabia o que era isso quando comecei. E claro, muito ativo nas redes sociais. Queremos ver a organização crescer, porque com algumas centenas de milhares de membros, você não terá o reconhecimento de marca que teria com 1 milhão de membros. Além disso, com 1 milhão de membros, o volume de negócios que podemos gerar, eu já disse isso antes, no ano passado, geramos 25 bilhões com B, 25 bilhões de dólares americanos em negócios para nossos membros, e isso, para mim, é simplesmente impressionante. Então, esses são alguns dos meus marcos, Priscila. Sei que você tem mais uma pergunta e estamos ficando sem tempo e não vamos fazer 4 episódios sobre isso. Certo. Então vamos lá. Visão de futuro. Quais são as suas esperanças para os próximos 40 anos do BNI? Acho que podemos ter milhões de membros. Até esta data, temos cerca de 340 mil membros no mundo todo. Acredito que podemos ter milhões de membros porque podemos causar um impacto ainda maior no mundo. Uma marca começa a ter reconhecimento quando uma parte significativa do público realmente se identifica com ela. E isso acontece quando você tem milhões de clientes. Então, acredito que precisamos pensar além de onde estamos agora. E esses foram alguns dos comentários finais que fiz recentemente em uma conferência do BNI. E vou compartilhá-los com você agora. É o nosso tema deste ano. Pense além. Pense além do que você vê à sua frente, além do que o seu negócio é hoje, além do que o networking significou para você até agora. E essa mensagem não é apenas para você como membro do BNI, mas também para o seu negócio, porque é no além que o crescimento acontece, é no além que vivem as possibilidades. Agora sei que alguns de vocês estão pensando: Ivan,
Já se passaram 40 anos. Não podemos apenas pensar em descansar um pouco ou tirar férias do networking? Bom, justo, 40 anos é um marco que merece ser celebrado. No entanto, o BNI não está velho aos 40. Estamos ganhando velocidade. O que construímos nas últimas 4 décadas é apenas a fundação. Se você estiver apenas deixando rolar, é porque está descendo ladeira abaixo. Quero que os grupos ouçam isso, especialmente os grupos menores. Se você está em um grupo e pensa, estamos indo bem, as coisas estão caminhando. Se você está apenas mantendo o ritmo por muito tempo, é porque está descendo. O BNI como organização não está parado. Não estamos nos apoiando no passado. Estamos mirando o futuro, porque o BNI nunca foi sobre o que é. Sempre foi sobre o que pode ser. Não estamos diminuindo o ritmo, estamos acelerando. O BNI começou com uma visão, né? Não apenas por referências, mas por relacionamentos. Não apenas por negócios, mas por pertencimento. Começou com um pequeno grupo de pessoas em uma sala que acreditavam em pensar diferente, que acreditavam em pensar além de si mesmas. E 4 décadas depois, essa crença virou um movimento global. Não porque permanecemos os mesmos, mas porque continuamos pensando além do que era e nos inclinamos para o que poderia ser. O futuro não pertence a quem se acomoda em zonas de conforto. Ele pertence àqueles que pensam além delas. Pertence a líderes que pensam além das transações e constroem redes transformadoras. Pertence a profissionais que pensam além da escassez e abraçam a abundância e a colaboração. Pertence a você que está ouvindo este podcast, se você escolher pensar além dos seus limites atuais. Então, pergunte-se, como o BNI poderia ser se você pensasse além das suas crenças atuais? O que a sua rede poderia se tornar se você pensasse além dos seus próprios resultados? Que legado você poderia deixar se pensasse além do sucesso e em direção à relevância? Esse é um legado que você pode alcançar. Vamos lembrar que o que construímos juntos não termina em uma reunião do BNI. Não termina este ano. Talvez nem termine nesta geração. Somos parte de um movimento, né, uma comunidade global que está reescrevendo o que significa fazer negócios com coração, com propósito e com visão. Eu amo fazer parte desta organização e agradeço muito a todos vocês, membros que estão ouvindo isso em todo o mundo. Agradeço de verdade. E quando você terminar de ouvir este podcast, leve isso com você. Pense grande, pense ousado, mas acima de tudo, pense além. Essa é a minha mensagem de hoje, Priscila. Isso é ótimo. Eu adorei. Maravilhoso. Obrigada. Ok, acho que é isso por esta semana, Dr. Meissner. Este podcast é patrocinado por www.meissneraudioprograms.com. Esses programas em áudio vão fornecer a você as ferramentas e a inspiração para melhorar poderosamente sua experiência no BNI. Então, confira o excelente material disponível para você em www.meissneraudioprograms.com e use o código promocional AIVAN50 para 50% de desconto em tudo. Esse código é válido por tempo limitado. Todos os lucros vão para a Fundação BNI. Muito obrigado por ouvir. Eu sou Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para mais um episódio empolgante do podcast oficial do BNI.